E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e lá você encontra tudo que envolve esse universo do futebol. Tem notícias sempre muito bem atualizadas, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos europeus como o francês e o alemão. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular, tá mais fácil ainda, é só clicar no link da descrição que já vai direto aí para o download do aplicativo. E o OneFootball é totalmente gratuito, tá disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição. Antes das notícias, fazer aqui um rápido giro de agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas, tá? E hoje vai especialmente para o Fábio Gomes. Então muito obrigado, Fábio, obrigado a todos que já são membros aí do canal 6x1. Se você quiser, clica aí nesse botão Seja Membro que aparece na sua tela, onde você verá valores, demais condições. E caso faça adesão à categoria sócio-atleta, vai lá na aba Comunidade, onde tem uma publicação exclusiva que eu peço para você deixar o seu número de telefone ou me chamar no meu número, que está nessa publicação, que eu te coloco lá no nosso grupo. O Cruzeiro joga amanhã à tarde contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro para tentar sair dessa fase ruim, né? Já são 4 partidas sem vitória. O Botafogo também não tá grandes coisas, inclusive se a gente vencer, vai ultrapassar o time carioca na tabela. O Cruzeiro treinou nessa manhã de sexta-feira, fechou a preparação e o Moza relacionou esses 20 jogadores para a partida. Entre as ausências, vale esclarecer que o Rômulo está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Matheus Barbosa não viaja por desgaste muscular. O Eduardo Brock também segue no departamento médico. Em relação ao último jogo, dessa vez o técnico não relacionou o lateral esquerdo Matheus Pereira, o atacante Dudu, recém-contratado, e o Thiago, que vinha entrando nos últimos jogos. Nomes como os zagueiros Paulo e Joseph, os volantes Matheus Neres e Ariel Cabral, o meia Marco Antônio e os atacantes Stênio e Bissoli também ficam fora mais uma vez por opção do Moza. E muitas vezes eu acho que o nosso técnico está mais perdido que segue em tiroteio por causa das escolhas que ele faz, não apenas na escalação, mas até mesmo na lista de relacionados, né? Por exemplo, eu não consigo achar razoável que o Paulo não esteja sendo relacionado para os jogos. Entendo que talvez o técnico vá voltar para o esquema com apenas 2 zagueiros de área, né? Mas é um cara que não estava jogando mal e simplesmente foi escanteado. O Bissoli é outro jogador que mostrou alguns indícios legais, estava até sendo titular nas últimas partidas com o Felipe Conceição. O Mozart parou de dar chance para ele, nem relacionado ele é mais. O Stênio a mesma coisa, até pelo sub-20 jogou esses dias. O Marco Antônio até agora não volta a ter uma oportunidade. E tem jogadores como, por exemplo, o Claudinho, que está sempre sendo relacionado para os jogos, mas o Mozart nunca parece ter confiança suficiente para botar esse cara em campo. Para que ele é relacionado então se ele nunca vai entrar? E assim, convenhamos, para a Série B você pode ter até 23 jogadores, podem ficar 12 caras no banco. Por que estão viajando só 20? Eu não consigo entender. A novidade positiva é o retorno do lateral direito Cáceres, que ficou fora das últimas 3 partidas. O paraguaio está recuperado da inflamação no ouvido e fica a dúvida se vai ser titular ou se o Norberto segue no time. Se não fosse essa última partida que o Norberto jogou bem contra o Coritiba, eu não teria a menor dúvida que o Cáceres seria o titular, tá? Mas depois de alguns jogos bem apagados, o Norberto jogou muito bem, né? E fica essa dúvida. Tem também uma possibilidade, que eu já falei outras vezes, do Cáceres jogar como um zagueiro pelo lado direito e o Mozart voltando ao esquema com 3. E outra coisa que me faz pensar que talvez o técnico volte a usar esses 3 zagueiros é o fato da gente ter relacionado apenas um lateral esquerdo dessa vez, né? Então pode ser que ele volte a usar o Felipe Augusto como um ala esquerdo, tendo o Jean Vitor ali como uma opção imediata e o Cruzeiro jogue com 3 zagueiros atrás, coisa que a gente realmente não tem como saber agora. Pode ser que o próprio Rodolfo estreie. O Wellington nem também foi relacionado, acho que tem boas chances de entrar no jogo, né? O Marcelo Moreno talvez volte a ser titular, até porque o Rafael Sobis tem jogado todas e não tem produzido. Enfim, tem diversas possibilidades, a gente aborda isso um pouco melhor no vídeo de pré-jogo de amanhã. A pedrada no saco de hoje é que Ivo Gonçalves, conhecido como pai do Messinho, né? O menino Estevão, que foi pro Palmeiras, entrou na justiça contra o Cruzeiro e tá cobrando mais de 160 mil reais por salários e outros direitos trabalhistas que não foram pagos enquanto ele era funcionário do clube. O salário dele no Cruzeiro era de 15 mil reais e, em tese, a função dele no clube era ser ali um observador técnico, né? Era uma espécie de olheiro mesmo, um cara que trazia jogadores aí para a categoria de base do clube.
Fato é que o que incomoda nessa história é que recentemente, tem o que, 2 meses, o pai do Estevão tirou o menino daqui e levou pro Palmeiras. O Cruzeiro não vai receber nada nessa história, a gente já abordou o assunto antes. O pior é que o cara ainda tem razão, porque assim, o Cruzeiro não celebrou um contrato com ele que ia pagar pra ele mensalmente? Ia. O clube pagou o que estava prometido? Não. Então o cara entrou na justiça, né? Por mais que a gente se irrite, se incomode, no final das contas o errado ainda é o clube, por mais que a postura do pai do Estevão, convenhamos que não foi muito correta, né? Mas os tribunais não vão julgar esse tipo de coisa, o que é que seria mais moral ou mais indicado. Eles vão julgar o mérito da questão. E no caso especificamente, o cara era um funcionário do Cruzeiro, o Cruzeiro não pagou para ele aquilo que estava em contrato, então ele entra na justiça e mais cedo ou mais tarde ele vai receber essa grana. O atacante Keké, que foi contratado por empréstimo junto ao Tombense, fez ontem, quinta-feira, a cirurgia para corrigir a sua lesão no pé. Segundo a Itatiaia, o procedimento foi feito por Daniel Baumfeld, médico do Cruzeiro, e o Keké fará a recuperação na Toca da Raposa. A previsão de retorno aos campos é no fim de setembro. Essa é a previsão de que ele esteja disponível para jogar, tá? Porque fazendo treinamentos, a recuperação, muito antes disso ele precisa estar pronto, né? Então vamos torcer para que a recuperação corra sem nenhum problema, que o Keké volte bem e consiga ser útil para o Cruzeiro nessa Série B, né? Para que quando der ali dezembro, a gente esteja celebrando o acesso para a Série A e também aí comemorando a presença de Keké e querendo que ele fique no clube para 2022. Na quarta-feira, o Cruzeiro publicou uma entrevista coletiva com o presidente Sérgio Santos Rodrigues. As perguntas foram gravadas por diferentes setoristas e o mandatário celeste falou por 55 minutos, trazendo apenas uma novidade relevante, que é um novo patrocinador, a marca de papel higiênico Cotton. O patrocínio será estampado na frente da camisa, abaixo da gola, e será estreado no jogo de amanhã contra o Botafogo. Os valores e o prazo de contrato não foram divulgados. Esse é aquele momento que a quinta série que habita em mim vai saudar a quinta série que habita em você, né? Porque, convenhamos, uma marca de papel higiênico deveria estampar sua marca na parte traseira do short, não na parte da frente da camisa. Eu vi uma certa polêmica em rede social, gente falando, mas uma marca de papel higiênico, o que é que tem de errado, gente? Vocês acham o quê? Que isso vai atrapalhar a imagem do Cruzeiro? Em que ponto? É uma empresa que está expondo a sua marca no uniforme do Cruzeiro e colocando um dinheiro no clube por isso. Tá perfeito, não tem nada de errado. Vocês estão achando o quê? O povo vai achar agora que o cruzeirense tem cu. Gente, todo mundo tem, tá? Todo mundo usa papel higiênico, é um produto essencial. E nesse tipo de momento o pessoal quer criar caso com tudo, né? Quer criar caso com marca, inclusive parece que foi o Pedrinho que viabilizou esse patrocinador, né? Então muito obrigado, Pedrinho. Quando fala de camisa rosa, o pessoal acha que é um absurdo, mas o pessoal do conselho faz o que quer, usa o estatuto do Cruzeiro como se fosse um cotton folha dupla, né? E ninguém se importa com isso. Aí em outros momentos falam que não pode se fazer nada porque tem que respeitar o estatuto. Pelo amor de Deus, vamos aprender a preocupar ou a criar caso onde realmente tem problema. Outro ponto que vale a pena a gente comentar da entrevista do Sérgio é que ele deixou bem claro mais uma vez que não vai renunciar e que ficará no mandato até 2023 pelo menos. Aí que eu gostaria de pegar nesse pelo menos, porque pelo estatuto atual do Cruzeiro, o presidente Sérgio ele não pode concorrer a uma reeleição, porque ele já está no segundo mandato. Aquele mandato tampão que ele fez durante o ano passado é considerado um mandato sim, tá? Então ele não poderia ser reeleito para um terceiro. E quando ele fala isso, deixa muito claro para mim que ele vai tentar novamente alguma manobra para mudar o estatuto e ficar ainda mais tempo. Ele quer se perpetuar no poder, eu acho que não importa nem se ainda vai existir Cruzeiro ou não, ele só quer ser o presidente. Com relação aos salários atrasados e às dívidas na FIFA, o Sérgio falou mais uma vez que a alternativa é aquela questão da venda de imóveis, né? A desapropriação da sede do Barro Preto, que foi falado aí que poderia gerar para o Cruzeiro valores na casa de 40 milhões, e também a venda daquela sede campestre na Pampulha, que seria algo em torno de 14, 15 milhões de reais. O Sérgio falou que o Cruzeiro obteve um comprador para esse imóvel, só que essa venda ainda não saiu por questões burocráticas, né? Questão de documentação, que estava irregular na prefeitura, cartórios e tudo mais. Todo mundo sabe que, assim, burocracia imobiliária é o que mais tem no Brasil, eu entendo isso aí. Só que qual é a segurança que vocês têm que o Cruzeiro vai conseguir concluir a venda desse imóvel antes de vir a data final para o pagamento daquela dívida na FIFA do Denilson? Então vocês conseguem enxergar o que eu vejo, um risco muito grande do Cruzeiro não pagar a dívida do Denilson, ser rebaixado pela Série C e o Sérgio ficar botando a culpa nos outros, sendo que ele é presidente do clube há mais de um ano e já deveria ter buscado outras soluções para pagar essa outra dívida aí?
aí, caras, o que tá em risco aqui é a existência do Cruzeiro, tá? E acho que o Sérgio fica tratando isso como se ele tivesse tudo sob controle. Ele não tem controle de absolutamente nada. Ele só tem apego à cadeira de presidente e solução nenhuma para nenhum dos problemas do clube. Foi um martírio assistir aquela entrevista do Sérgio, porque são 55 minutos em que ele falou e não falou praticamente nada, né? E no final das contas, quando você vai passar um filtro ali e falar assim, o que teve de relevante? Uma coisa, um novo patrocínio, que mesmo assim não foi nem ele que conseguiu, né? Ele mesmo fala que foi o Pedro Lourenço que indicou esse patrocinador pro Cruzeiro e que deu uma força. Então você olha e fala assim, irmão, sabe, pra que isso, cara? Pra que esse apego? Você acha que você vai conseguir fazer o quê? O que você quer fazer com o Cruzeiro, afinal? E pra fechar, o nosso time Sub-17 joga daqui a pouco, às 3 da tarde dessa sexta-feira, contra o Atlético Paranaense na Arena do Jacaré, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileiro. Vai ter transmissão da CBF TV na plataforma Eleven Sports, que é o antigo Maicujo. Inclusive o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Deve ser um jogo bem pedreiro, uma partida complicada. O Atlético Paranaense foi o líder da outra chave, né? Então é um time que vem muito embalado também, mas o Cruzeiro tem bons valores aí. O Vitor Roque é o que mais se destaca, mas tem o Nakamura, tem o Japa, tem o Joseph, tem uma molecada boa de bola e esses jogos devem ser bem interessantes. Então se você tá de bobeira nessa sexta-feira à tarde, vale a pena assistir o jogo dos moleques, porque assim, pode ser que a gente ganhe, pode ser que a gente perca, mas normalmente tentar atacar o Cruzeiro tenta, então já é alguma coisa. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Amanhã é o pré-jogo de Cruzeiro e Botafogo, que se enfrentam na parte da tarde. De noite tem live, aqueles esquemas todos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!